Na última ceia, Jesus deixou vários ensinamentos a nós. Um deles fica em João 15:12, onde diz: "O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei." Fiquem até o final do vídeo para ver todos os ensinamentos da última ceia. Nós somos os Cristãos em Ação Neves e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começarmos esta palavra, quero pedir para os irmãos para que se inscrevam no canal, compartilhem e deixem o seu like, para que mais pessoas possam aprender da palavra de Deus. Irmãos, sobre o versículo que citamos, como podemos amar ao nosso Deus se muitas vezes não amamos nem mesmo ao nosso próximo? Sobre a última ceia, Judas dizia amar Jesus, mas em João, capítulo 13, versículo do 21 ao 26, Judas não demonstra isso. Vamos ver o que está escrito. Depois de dizer isto, Jesus se angustiou e em espírito afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber quem a ele se referia. Ao lado de Jesus, assentava-se um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele que eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou o pão e, tendo-o molhado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes. Bom, irmãos, aqui podemos ver que o único que teve a atitude de perguntar a Jesus quem era este traidor foi Simão Pedro, aquele no qual era íntimo de Jesus. Simão Pedro era muito amigo de Jesus, portanto ele tinha uma relação com Jesus no qual qualquer coisa ele perguntava a Jesus. E é esta a relação que nós temos que ter com Jesus. Às vezes nós achamos, é uma coisa boba, não devo perguntar a Jesus, mas em todas as nossas escolhas, principalmente as mais importantes, devemos perguntar ao Senhor. Às vezes nós achamos que Jesus vai nos julgar, que Jesus não vai responder a nossa oração. Mas independente do que a gente pediu, Jesus, ele nos responde. Jesus, ele é o nosso amigo. A gente tem que conversar com Jesus como a gente conversa com o nosso amigo de escola, com qualquer outro amigo. Então nós não devemos ficar com receio de perguntar a Jesus, porque às vezes nós não perguntamos a Jesus e acabamos fazendo as escolhas erradas. Quando vamos comprar uma casa, comprar uma moto, uma escolha importante, devemos sempre consultar a Jesus, porque às vezes a gente quer naquele momento, mas as coisas são no tempo de Deus. Irmãos, ali no versículo 21 e 22 está claro: Jesus se angustia quando uma ovelha se perde. Jesus te ama, meu irmão. Jesus não vai te julgar, pelo contrário. Ele está entristecido, pois um amigo tão próximo está se afastando. E sabe quem é este amigo, meu irmão? Este amigo é você. Jesus está dizendo que te ama e ele não esqueceu de ti. Para Jesus você vale mais que o mundo todo. Irmãos, as pessoas podem dizer que você não é ninguém. Elas podem dizer que ninguém se importa contigo, mas Deus me manda te falar que Ele é contigo e você sim é alguém. Você é aquele filho tão amado de Deus. Deus te chama neste momento. Não ignore o que Jesus tem para ti. Irmãos, continuando a palavra, do versículo 27 ao 30 está escrito: e depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que pretendes fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite.
Irmãos, no versículo 27, percebemos que não tinha mais como Jesus ajudar Judas. O inimigo já havia entrado nele. Irmãos, Jesus está voltando. Devemos nos arrepender enquanto há tempo. E acontecerá a mesma coisa. As pessoas se arrependerão e irão querer voltar atrás. Mas depois da morte, não tem mais volta. Então mude enquanto há tempo. Jesus está te chamando. Desperta-te, ó igreja. Agora, recapitulando o porquê de Judas ter feito isso, foi porque Jesus não bateu suas expectativas. Ele esperava Jesus com uma coroa, cavalo branco e com 1.001 servos. Mas ele esqueceu que Jesus disse que viemos para servir e não para sermos servidos. Às vezes, os mais humildes são os maiores dali. Davi era um exemplo disso. O menor dali em tamanho, altura, mas na fé era maior que Golias. Então, se tivermos fé, não há gigante que nos derrube. Irmãos, quero ler um versículo que fica em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. A palavra de Deus nos diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Irmãos, com esta palavra podemos perceber que Judas não teve fé, pois ele confiou em sua própria vista. Porque quando Jesus disse ser um rei, ele esperava servos servindo a Jesus. Ele esperava Jesus num grande palácio. Mas o reino de Cristo não é ostentação. O reino de Cristo é humildade e amor ao próximo. O reino de Cristo é confiar em Deus. Então, se você quer entrar no reino dos céus, você tem que ser humilde, pois foi isso que Jesus ensinou. Irmãos, nós devemos viver pela fé. O apóstolo Paulo disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, se você quer uma resposta, se você aguarda uma promessa de Deus, tenha fé no Senhor, pois se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não seja como Judas, não deixe que nada abale sua fé. Irmãos, nós fazemos muitos planos e objetivos, mas esquecemos que os planos de Deus são maiores que os nossos. Judas também havia se esquecido disso. Ele não entendia que Jesus tinha que primeiro andar em um burrinho, para depois num cavalo branco, nascer num estábulo, para depois morar em um reino, usar uma coroa de espinhos, para depois usar uma de ouro. Nós temos que primeiro passar pela provação, para depois recebermos a recompensa. Irmãos, eu sei que é difícil o processo, mas quando pensar em desistir, ajoelhe-se e ore. Temos que ser provados na terra, para depois termos uma eternidade com Deus. Não desista, Jesus é contigo, Ele jamais se esqueceu de ti. Irmãos, para complementar o que eu falei, eu quero falar um versículo que fica em Provérbios 19, do 20 ao 21, onde diz: ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Por isso permaneça e não desista, pois Deus é aquele que sabe de todas as coisas. Irmãos, eu quero ler uma palavra que fica lá em Mateus capítulo 26, versículo 31 ao 35. A palavra de Deus nos diz assim: então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vós escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo.
Irmãos, Pedro disse que nunca negaria Cristo e morreria por Jesus se necessário. Mas quando chegou a hora, Pedro teve medo e negou a Cristo. Irmãos, muitas das vezes falamos as coisas por impulso. Por isso, nunca devemos duvidar do que Deus nos diz. Porque Jesus disse a Pedro que ele o negaria 3 vezes, mas Pedro duvidou e foi contra a palavra de Deus. Então, confie no Senhor acima de todas as coisas, pois Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, nós nunca devemos agir por impulso, e para que nós não agimos por impulso, nós devemos sempre consultar a Deus. E nunca deixe que te falte fé, pois a fé é a base de um adorador. Irmãos, mas antes de finalizar o vídeo, eu quero fazer uma oração por ti e pela tua família. Vamos orar, quem puder, feche seus olhos. Senhor meu Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito até aqui, Senhor. Que o Senhor venha entrar no coração da pessoa que assistiu esse vídeo até aqui, ó Pai. Que esse vídeo venha ter edificado esta pessoa, Senhor. Entra nesta casa dessa pessoa, nesta família, ó Deus. Que o Espírito Santo venha fazer uma obra linda ali, Pai. Senhor, esta pessoa que agora está passando por um problema, por uma dificuldade, por uma enfermidade, Pai. Que o Senhor venha fazer com que todo mal caia por terra agora, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que esta pessoa venha se firmar, Senhor, agora nos caminhos de Deus. Ó Senhor, que esta pessoa que agora assistiu esse vídeo quer mudar de vida, Senhor. Entra no coração dessa pessoa, que esta pessoa venha agora estar determinada a mudar de vida, largar os seus maus hábitos, Senhor. Que essa pessoa não venha desistir no meio do caminho, Deus. Faça uma obra linda, Senhor, no espírito dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado pelo alimento que nós temos, Senhor. Agradeço por tudo, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, pois muitas vezes acabamos contrariando a Tua palavra. Acabamos sendo incrédulos, ó Pai. Acabamos esquecendo que primeiro temos que passar pelo processo para depois vivermos o propósito, termos a recompensa. Nesta vida temos que passar por grandes lutas para lá no céu termos uma eternidade com Deus. Senhor, é assim que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Como é grande o nosso Senhor. Irmãos, nós queremos nos desculpar por ter ficado tanto tempo sem postar vídeo. E queremos pedir para que vocês nos coloquem em suas orações, pois o inimigo tem tentado diversas tentações para fazer nós cairmos. Nós estamos resistindo e postando vídeo aqui para vocês. Então queremos pedir perdão pela falta de vídeo e pedimos oração para que o inimigo não venha prevalecer. Amém? Deus abençoe e abençoe toda a tua casa.